Olá pessoal, como vocês estão? Meu nome é Bruno Sankey e como eu disse a vocês, todo início de mês eu estarei trazendo aqui no YouTube um vídeo um pouco mais longo para tratar de algum assunto mais complexo. Eu já peço para você deixar aí o seu like no vídeo, se inscrever no canal caso você não seja inscrito e ative o sininho a fim de que você possa receber novas notificações. Este vídeo tem a intenção de trazer uma avaliação crítica do pressuposicionalismo. O que é o pressuposicionalismo? O pressuposicionalismo é uma abordagem apologética reformada que visa defender a existência de Deus e o cristianismo como um todo. O que é uma apologética? Apologética é uma tentativa de defender alguma posição. Então, a apologética é a defesa de alguma posição. Nesse caso, é a defesa da existência de Deus e da fé cristã. Reformada, porque reformada aqui é uma referência a Calvino, né? Ao calvinismo. Então é uma apologética que está relacionada com o sistema de pensamento calvinista, que é aquele que remonta, né, o reformador genebrino João Calvino. Então essa apologética surgiu nesse contexto calvinista, né? Inclusive ela é chamada de neocalvinismo, né? Porque já surge num momento mais posterior do calvinismo. E é uma apologética que tem a intenção de defender a existência de Deus e do cristianismo como um todo. Eu vou apresentar aqui as diversas formas de pressuposicionalismo, porque não existe só uma. Existem diferentes tipos de pressuposicionalismo, que eu vou apresentar eles brevemente. E depois de apresentá-los brevemente, na verdade depois não, né? Enquanto eu apresento eles brevemente, eu vou também trazendo as críticas. Primeiramente, antes de apresentar os diferentes tipos de pressuposicionalismo, eu vou estar explicando o pressuposicionalismo como um todo. E depois eu falo dos tipos. Os tipos de pressuposicionalismo são o pressuposicionalismo escrituralista, o pressuposicionalismo do paradoxo, o pressuposicionalismo existencial e o pressuposicionalismo da esfera. Então são esses os três tipos principais de pressuposicionalismo que serão considerados, mas antes de considerar cada um deles, eu vou estar apresentando o pressuposicionalismo como um todo. Então vamos lá. O pressuposicionalismo é uma abordagem apologética alternativa ao evidencialismo. Então a gente vai fazer aqui uma contraposição. Existem duas principais abordagens apologéticas no cristianismo. Existe a apologética pressuposicional e a apologética evidencialista. Na verdade, eu falei duas, mas também tem a apologética clássica, né? Tem outras alternativas, mas eu vou estar usando evidencialismo aqui no sentido bem amplo, que talvez inclua até mesmo argumentos clássicos. Por que eu vou estar fazendo? Vou definir evidencialismo como buscar provar a existência de Deus a partir da natureza, no sentido do mundo sensível, ou a partir das leis da razão. Quando eu tento provar a existência de Deus a partir de evidências, sejam elas evidências do mundo sensível, sejam elas evidências racionais, eu estou adotando um tipo de apologética que é chamada de evidencialismo. Eu não estou aqui fazendo a distinção com a apologética clássica, né? Então fica um termo bem amplo, né? Bem guarda-chuva, o evidencialismo como eu estou usando aqui. Então, assim, se eu tento provar a existência de Deus, por exemplo, eu olho para a natureza e falo, olha, a natureza exibe uma ordem. Existem evidências na natureza de que ela é uma natureza que foi projetada. Se eu falo isso, eu estou adotando um tipo de apologética evidencialista. Se eu falo também assim, olha, existe a ideia de Deus na minha mente. Essa ideia de Deus na minha mente é a ideia de um ser perfeito e infinito. A ideia de um ser perfeito e infinito não poderia ter se originado na minha mente a partir dela mesma. Teria que vir de fora, porque a ideia do infinito é maior do que a ideia do finito. E a ideia do infinito só pode se originar no infinito. Quando eu uso esse tipo de argumento, eu estou trazendo como evidência a ideia que existe na minha razão. Quando eu faço isso, eu também estou adotando uma apologética evidencialista. Então a gente pode considerar esses argumentos clássicos, né, o argumento cosmológico, o argumento ontológico, o argumento teleológico. Eu não vou apresentar cada um deles, mas todo argumento que visa a partir de uma evidência, seja ela na natureza, seja ela na razão, para tentar provar a existência de Deus, a gente chama isso de evidencialismo. Eu estou, de novo, usando o termo evidencialista de maneira bem ampla, para incluir até mesmo argumentos clássicos. Eu sei que há pessoas que fazem uma distinção entre o evidencialismo e a apologética clássica, que eu não estou fazendo essa distinção para facilitar o nosso entendimento. E aí existe uma outra abordagem que vai dizer que a gente não precisa provar a existência de Deus com base em evidências. E esse tipo de apologética é o pressuposicionalismo. Se o pressuposicionalismo não vai partir de provas, que tipo de abordagem ele vai adotar? Vamos entender um pouco. O pressuposicionalismo ele vai partir das críticas que Kant fez aos argumentos evidencialistas. No seu livro Crítica da Razão Pura, Immanuel Kant ele mostrou que os argumentos evidencialistas são insuficientes para provar a existência de Deus.
Existe uma parte da crítica da razão pura chamada de dialética transcendental ideal da razão pura. Dialética transcendental, dialética significa um argumento falacioso, um argumento enganador. Ideia da razão pura, ideal da razão pura é Deus. Então, o título dessa passagem é mais ou menos assim: quais são os argumentos falaciosos levantados para sustentar o ideal da razão pura, que é a ideia de Deus? Kant ele vai agrupar os argumentos racionais para a existência de Deus em 3 grupos. Então a gente pode classificar os argumentos evidencialistas em 3 grupos. São as provas ontológicas, as evidências ontológicas, são as evidências cosmológicas e são as evidências físico-teológicas. Por que esses argumentos não se sustentam? Vamos olhar cada um deles rapidamente. As provas ontológicas, elas sustentam que, sendo Deus perfeito, ele deve necessariamente existir, porque a existência seria uma perfeição. Então, o que esse argumento fala? Olha, eu tenho uma ideia de Deus. Qual que é a ideia de Deus? A ideia de Deus é de um ser perfeito. Se Deus é perfeito, ele tem que ter todos os atributos que um ser perfeito precisa ter. Ele precisa ser bom, ele precisa ser justo, e ele também precisa ter existência. Para esse argumento, a existência faz parte da perfeição. Não tem como ser perfeito sem existir. Então, se Deus é perfeito, ele tem que necessariamente existir. Esse é o argumento. Se Deus é perfeito, ele existe. Porque a existência faz parte da perfeição. Qual que é o problema desse argumento? Os argumentos desse tipo se mostram falhos devido à suposição equivocada de que a existência seria uma perfeição. Pois existir não é um predicado real, mas a posição de uma coisa. Então Kant vai falar assim: a gente não pode usar esse argumento porque a existência não é uma perfeição. A bondade pode ser uma perfeição, a justiça pode ser uma perfeição, mas a existência não é uma perfeição, porque a existência não é um atributo. A bondade, a justiça são atributos, mas a existência não é uma coisa que você atribui. Existência é a posição de uma coisa, não é um predicado. Então, existem vários tipos de argumentos ontológicos, mas podemos dizer que todos esses argumentos ontológicos são enganadores, porque eles se sustentam sobre a base, sobre a ideia de que a existência é uma perfeição. Então, os argumentos ontológicos não servem para provar a existência de Deus. O segundo tipo de argumento são as provas cosmológicas. As provas cosmológicas sustentam que, dado a contingência do mundo, ele requer uma causa necessária para existir. Então, qual que é o argumento cosmológico? Olha, tudo que vem a existir precisa ter uma causa. O universo veio a existir. Logo, o universo tem uma causa e essa causa é Deus. Esse é um exemplo de argumento cosmológico. Existem várias formas de argumento cosmológico, eu trouxe uma de exemplo. Qual que é o erro desse tipo de argumento? O erro desses argumentos está em ignorar que o princípio da causalidade só possui validade de aplicação no mundo sensível. O que é causa? O que é causalidade? Olha, quando eu pego e aqueço a água, ela ferve. Ou seja, a temperatura alta do fogo causou a ebulição da água. A gente vê relações de causa e efeito a todo momento. Mas onde estão as relações de causa e efeito? No mundo sensível. A gente sabe que coisas sensíveis, coisas materiais, elas causam uma às outras. Eu não posso querer estender a causalidade para além do mundo sensível. Porque isso seria extrapolar o conhecimento que a gente tem de causalidade. O que a gente sabe da causalidade é que ela é um tipo de relação que existe no mundo sensível. Não tem por que eu dizer que existe causalidade no mundo espiritual. Se Deus é puro espírito, se ele não tem matéria, então a causalidade não se aplica a ele. Até porque seria muito estranho. Como um ser que é puramente espírito causou a matéria? Não tem como ter causalidade entre uma coisa imaterial e uma coisa material. Então esse argumento da causalidade é muito problemático. Um outro tipo de argumento que não serve para provar a existência de Deus, que as pessoas usam para provar a existência de Deus, mas é insuficiente, são as provas físico-teológicas. O que dizem as provas físico-teológicas? As provas físico-teológicas são aqueles argumentos que entendem que a ordem do mundo requer a existência de uma inteligência criadora. Então alguém vai falar assim: olha, eu olho para o planeta, eu olho para a vida, olho para a natureza e eu vejo que ela é muito complexa. E ela só pode, portanto, ter sido projetada por um ser inteligente. Qual que é o problema desse argumento? Os argumentos físico-teológicos, teleológicos, melhor dizendo, eles ignoram que nenhuma experiência com o mundo poderia fornecer material suficiente para formar uma ideia tão elevada quanto a ideia de Deus. Então qual que é o problema dos argumentos teleológicos? Olha, tudo bem, a natureza tem uma certa complexidade, a natureza exibe, uma certa ordem, mas vocês já pararam para pensar o que é Deus? Deus é uma ideia infinita. Então você está querendo partir de uma realidade finita, de evidências de ordem finita, para extrapolar isso para a ideia tão excelsa, tão infinita como a ideia de Deus. É um salto muito grande. Então, assim, se Deus é realmente infinito,
é, qualquer quantidade de evidência material finita seria insuficiente para provar sua ideia. Né? Nenhuma experiência com o mundo poderia fornecer material suficiente para formar uma ideia tão elevada quanto a ideia de Deus. Hoje a gente sabe também, pela teoria da seleção natural, que a gente não precisa de Deus para ver complexidade. Né? A gente sabe que a vida ela é complexa não porque Deus planejou, mas porque a vida ela passa por um processo de seleção natural, que seleciona aqueles organismos que são mais bem adaptados. Então a gente hoje sabe que o argumento teleológico, diante da seleção natural, ele se tornou um argumento muito fraco. Então, os pressuposicionalistas perceberam isso, que os argumentos evidencialistas, os argumentos tradicionais para a existência de Deus, eles não se sustentam. Kant derrubou esses argumentos. Né? Esses argumentos não têm mais força. Então o pressuposicionalista vai perceber isso, ele vai perceber a insuficiência da apologética evidencialista, incluindo aqui a apologética clássica, e vai se propor a reivindicar a existência de Deus e a verdade do cristianismo de outra forma, que não seja partindo dessas provas. Então a gente pode resumir que o pressuposicionalismo se baseia em dois tipos de argumentos. Quais são os argumentos pressuposicionalistas? O primeiro a gente chama de argumento do reductio ad absurdum, ou seja, redução ao absurdo. É o primeiro tipo de argumento. Qual que é a pretensão desse argumento? O pressuposicionalista ele pretende mostrar que compreensões de mundo não cristãs são incoerentes e autocontraditórias, pois tais compreensões acabariam caindo no irracionalismo ou no relativismo. Então o pressuposicionalista vai falar que qualquer visão que não seja a visão cristã, ela acaba caindo no irracionalismo ou no relativismo, e que só a posição cristã consegue se sustentar. A ideia para o pressuposicionalismo de cosmovisão é muito importante. O que é cosmovisão? É seu sistema de pensamento. Para o pressuposicionalismo, todo sistema de pensamento que não seja o cristão é incoerente e autocontraditório. Vou dar um exemplo. Um relativista. Um relativista fala que não existem verdades. Aí a gente poderia virar para ele e perguntar: você está falando que não existem verdades. Isso que você está falando é verdade? Aí você buga a cabeça da pessoa. Opa, peraí. Ou alguém fala assim, não é possível, não existe valores morais, né? Não, eu tô pensando que não existem valores morais. Se alguém falar uma coisa dessa, né? Você vai virar pra ele e falar assim, mas como que você vive, né? Parece que sua vida se contradiz o que você está dizendo. Ou ceticismo, né? Tudo precisa ser duvidado. Mas se você duvida da própria dúvida, né? Se tudo precisa ser duvidado, você duvida disso? Então esses são argumentos que são autocontraditórios. Então toda visão de mundo para um pressuposicionalista, se você ir lá nos pressupostos dela, você vai perceber que ela se autocontradiz, que ela entra em contradição. Só o cristianismo que não. O segundo tipo de argumento que o pressuposicionalista usa é o chamado argumento coerentista. O argumento coerentista pretende mostrar que a visão do mundo cristã se constitui como um sistema de crenças coerente em si mesmo, cujos pressupostos e conclusões estão em harmonia e que isso é uma prova que justifica o sistema inteiro. Esse vai ser o argumento básico do pressuposicionalismo. O que ele vai dizer? Enquanto todos os outros sistemas de pensamento, enquanto todas as outras cosmovisões entram em contradição, ou seja, são incoerentes, o pressuposicionalismo vai dizer que a visão cristã, a cosmovisão cristã, ela não entra em contradição. Ela é coerente em si mesma. Eles não vão só dizer que o cristianismo é autocoerente, como ele é o único sistema coerente e, portanto, nós devemos adotá-lo. Então, para o pressuposicionalismo, o argumento é basicamente assim: todas as cosmovisões, todas as visões de mundo que não são o cristianismo, elas entram em contradição. Já o cristianismo é o único sistema de pensamento, é a única cosmovisão que é autocoerente, que é coerente em si mesma. E, portanto, a visão do mundo cristã, ela se auto-justifica, já que ela é autocoerente, é a única que é coerente em si mesma. Eu acredito que a partir do que eu já trouxe, já dá pra gente ver algumas críticas que a gente pode fazer ao pressuposicionalismo, né? Dado essa perspectiva de coerência de um sistema de crença ou visão do mundo, cosmovisão, o pressuposicionalismo ele não pretende simplesmente dizer que a existência de Deus é evidente. Ele não está simplesmente dizendo, olha, já que todas as outras visões são absurdas, então a gente tem que adotar a existência de Deus. Não, ele pretende mais do que isso. Pretende dizer que ou aceitamos o sistema inteiro de crenças, isto é, toda a cosmovisão cristã, ou estaremos condenados ao irracionalismo e ao relativismo. O que o pressuposicionalista vai falar? Não adianta você falar assim, Deus existe. Não é só isso que o pressuposicionalismo quer provar.
O pressuposicionalismo vai dizer assim que se você não acredita no cristianismo, se você não adota todo o sistema de pensamento cristão, então você é irracional e relativista. Porque seu sistema de pensamento é incoerente. Seu sistema de pensamento só vai ser coerente se você adotar todo o sistema de pensamento cristão. Esse é basicamente o argumento pressuposicionalista. Ou você adota toda a cosmovisão cristã, ou você é incoerente. Se você não adotar toda a cosmovisão cristã, você está condenado ao irracionalismo e ao relativismo. Significa, pois, que ou você abraça toda a religião cristã, ou melhor, todo o sistema de pensamento cristão, não só a parte religiosa, mas tudo que o cristianismo diz sobre política, ética. Essa é outra característica do pressuposicionalismo. O pressuposicionalismo entende que o sistema de pensamento cristão é uma cosmovisão e não uma simples religião. Para o pressuposicionalismo, o cristianismo tem resposta para tudo. Quer saber sobre ética? Quer saber sobre política? Quer saber sobre metafísica? Sobre ciência? A cosmovisão cristã tem todas as respostas. Está ali na cosmovisão cristã. Ou você adota todo o sistema de pensamento cristão, em todas as áreas do conhecimento, ou a própria possibilidade do conhecimento estará perdida. Você não pode nem sequer falar que conhece alguma coisa se você não for cristão. Porque para você conhecer, você precisa de Deus. O pressuposicionalismo basicamente vai dizer isso. Se não tem Deus, você não tem como ter confiança no seu conhecimento. Né? O conhecimento só é possível na cosmovisão cristã. Fora da cosmovisão cristã, já que você está condenado ao irracionalismo, à autocontradição e ao relativismo, não é possível ter nenhum conhecimento. Entendido de maneira geral, a apologética pressuposicional ela vai dizer assim, então, que ou você adota toda a cosmovisão cristã, ou você é irracional. Agora que a gente entendeu o pressuposicionalismo como um todo, a gente pode partir para os três principais tipos de pressuposicionalismo, que eu vou apresentar brevemente cada um, seguido de uma avaliação crítica. Eu vou começar pelo pressuposicionalismo escrituralista. O que é o pressuposicionalismo escrituralista? De acordo com o pressuposicionalismo escrituralista, somente a visão de mundo cristã pode fornecer um sistema de crenças abrangente, lógico e coerente. E todo esse sistema precisa ter como base somente a Bíblia, lida de forma fundamentalista. Esse tipo de pressuposicionalismo é defendido por pensadores como Gordon Clark, Gary Crampton e Vicente Chung. Então, basicamente, o pressuposicionalismo escrituralista vai dizer assim que a gente precisa de uma pressuposição básica a partir da qual construímos todo o nosso sistema de pensamento. Essa pressuposição básica é a Bíblia, que precisa ser, claro, lida de maneira fundamentalista, né? Não adianta você ler a Bíblia como se fosse uma metáfora, alguma coisa assim. Tem que ler de maneira literal, na medida do possível. Para essa visão pressuposicionalista e escrituralista, então, se você não adota a Bíblia como base do seu sistema de pensamento, você está condenado ao irracionalismo e ao relativismo. Então, o pressuposicionalista sempre vai falar isso. Se você discorda de mim, você é irracional e relativista. Eles entendem assim. Então, o que acontece? Eu preciso fundamentar todo o meu pensamento na Bíblia. O que você pensa de política? Está fundamentado na Bíblia? O que você pensa sobre ciência? Está fundamentado na Bíblia? Se não tiver fundamentado, o seu sistema de pensamento é falho. Então você precisa fundamentar qualquer concepção sua, não só as concepções religiosas, mas qualquer concepção sobre qualquer área do conhecimento na Bíblia. O que você pensa de ética, política, religião, tem que ser sustentado com base na Bíblia. Senão, seu sistema de pensamento está condenado. Gordon Clark, que é um escrituralista, ele vai dizer que o pressuposicionalismo dele se baseia em 4 pressupostos. Quais são eles? O pressuposto epistemológico. De acordo com o pressuposto epistemológico, a verdade está revelada de maneira proposicional na Bíblia, que é a nossa única fonte de conhecimento seguro. Então, para Clark, a única fonte de conhecimento seguro é as proposições da Bíblia. Não é a natureza, tipo assim, investigando a natureza eu vou achar a verdade. Não vai. Não é a razão, não é investigando as leis racionais, os princípios da razão eu vou chegar à verdade. Mas a Bíblia, somente a Bíblia é fonte segura de conhecimento. Segundo, o pressuposto metafísico. A realidade está configurada em conformidade com as leis universais da lógica e o próprio Deus pensa e age somente de acordo com essas leis. O pressuposicionalismo escrituralista ele tem essa questão especial, ele dá uma valorização à lógica, às leis racionais. Então, tanto é que o pressuposicionalista escrituralista ele vai enfatizar muito leis de inferência, leis de dedução, né? Apesar de que, na verdade, por mais que eles enfatizem isso, eles não têm um conhecimento tão profundo de lógica assim. Né? A maioria dos pressuposicionalistas que eu conheço não tem um conhecimento profundo de lógica, mas eles vão sustentar que a lógica é fundamental.
Né? E isso é um ponto especial da filosofia do Gordon Clark. Ele vai dizer assim que até Deus pensa de maneira racional. Para Deus vale o princípio da não contradição, o princípio da identidade, o princípio do terceiro excluído. Então Deus pensa em categorias racionais. Então você não pode dizer mais ou menos assim, olha, eu acredito em Deus, mas Deus pertence à dimensão da fé, Deus está para além da razão. Um pressuposicionalista escrituralista vai falar que não, Deus ele é racional, e a realidade é racional, e portanto qualquer argumento, né, ele vai combinar a Bíblia com a razão, com a lógica. Ele vai dizer assim, qualquer argumento, qualquer conhecimento só é válido se for deduzido logicamente da Bíblia. Então você precisa pegar a Bíblia, vamos supor, você pega uma proposição da Bíblia, uma frase da Bíblia, ela fala, por exemplo, no princípio Deus criou os céus e a terra. Primeiro versículo, né? E você precisa então deduzir, por meio de inferências racionais, verdades a partir disso. Olha, se a Bíblia está falando que Deus criou o universo, então, obviamente que Deus tem que existir. Esse, por exemplo, é uma verdade que você deduziu da Bíblia. E deduziu por uma inferência lógica. O terceiro pressuposto é o pressuposto ético. Para o pressuposicionalismo escrituralista, a distinção entre certo e errado é estabelecida pelos mandamentos de Deus. Essa teoria também é chamada de teoria do comando divino. Quer dizer que a moral se baseia em Deus. É Deus quem diz o que é certo e o que é errado. Matar é certo ou errado? Aí você tem que perguntar, Deus diz na Bíblia que matar é certo? Deus diz na Bíblia que matar é errado? Então essa é a pergunta que você tem que fazer quando você quer saber se uma coisa é certa ou errada. Deus diz isso na Bíblia? O quarto é o pressuposto político. Isso é uma coisa complicadíssima. Para o pressuposicionalismo escrituralista, as leis do Estado devem se basear na Bíblia, não numa lei natural ou no consenso democrático. Então as leis do Estado precisam ser bíblicas. Se o Estado vai aplicar uma lei, ele precisa perguntar, essa lei está baseada na Bíblia? Ah, não, mas a democracia, a sociedade democrática decidiu outra coisa. Ah, não, mas a lei natural é isso. Não existe lei natural, né? A lei que existe é a lei da Bíblia. O pressuposto do Estado deve ser político. Tanto é que muitos pressuposicionalistas vão defender uma teonomia, uma teocracia, defendendo que o Estado adote a lei civil do Antigo Testamento. Né? Então tem pressuposicionalistas aí, com base nesse pressuposto, que defendem que o Estado, inclusive, tem que aplicar a pena de morte para homossexuais, porque lá em Levítico está escrito que se um homem se deitar com outro homem, ele deve ser apedrejado, e se isso está na Bíblia, o Estado tem que aplicar isso. Então é uma posição bastante radical nesse aspecto. O problema da abordagem pressuposicionalista escrituralista é que ela é uma visão extremada de biblicismo. Né? O pressuposicionalista chega até mesmo a descartar qualquer verdade que seja extraída exegeticamente da escritura. Quer dizer, descartar qualquer verdade que não seja extraída exegeticamente das escrituras. Se isso não foi deduzido da Bíblia, então não é verdade. Isso seria lançar fora todo o conhecimento secular, ou mesmo científico, como falacioso. Seria dizer que todas as ciências, tudo que a ciência produziu, tudo que a filosofia produziu tem que ser jogado no lixo. Porque isso não é baseado na Bíblia. Se não é baseado na Bíblia, é irracional e falacioso. Então se a ciência tem uma teoria, teria que perguntar para o cientista, essa teoria está baseada na Bíblia? Se ele falar que não, então joga fora. Você vai pegar um filósofo, um sistema de pensamento. Esse sistema de pensamento está baseado na Bíblia? Se não está, joga fora. Isso é muito complicado. Inclusive os pressuposicionalistas escrituralistas não acreditam em graça comum. Né? Porque existem outras abordagens calvinistas que vão dizer, não, a gente não tem que falar que todo argumento está errado, que toda filosofia está errada, porque mesmo a filosofia não cristã, ela exibe graça comum, porque Deus dá graça para todo mundo. O pressuposicionalista escrituralista vai dizer que não, que se não é um sistema de pensamento deduzido da Bíblia, então esse sistema de pensamento é falso. Só há verdade dentro do cristianismo. Fora do cristianismo, tudo é falacioso, tudo é irracional, tudo é relativista e, portanto, deve ser descartado. Todo pensamento que não seja o pensamento cristão, toda forma de pensamento que não seja diretamente ou não seja deduzida da Bíblia, é, portanto, falsa. Não importa se é da ciência, se é da filosofia ou de outra área do conhecimento, da psicologia. Tanto é que os pressuposicionalistas nem acreditam na psicologia, né? Eles tendem a não acreditar na psicologia porque ela não é deduzida da Bíblia. A não ser que seja uma psicologia bíblica, aí sim, né? Se a gente deduzir da Bíblia, pode. Então a gente precisaria de que tudo fosse bíblico, uma ciência bíblica, uma filosofia bíblica. Se não for bíblico, é falso. Um exemplo radical disso é o Vicente Chung, que é um escrituralista que diz que o cristão não deve confiar no conhecimento que advém dos sentidos, pois todo conhecimento verdadeiro vem de proposições das escrituras, que são comunicadas de forma imaterial à mente do leitor. Olha que interessante. Se o conhecimento só é válido se ele é deduzido da Bíblia, então quer dizer que o conhecimento dos meus sentidos não é confiável.
Né? Então o pressuposicionalista escrituralista vai dizer que você não pode confiar nos seus sentidos. Então você não pode confiar quando um cientista faz um experimento lá no seu laboratório, você não pode confiar na dedução que ele tira daquilo. Porque ele baseou isso na experiência, no experimento, e não na Bíblia. Se os sentidos não são confiáveis, como o conhecimento da Bíblia é comunicado a nós? Porque a gente tem a ideia de que a gente lê a Bíblia e pela visão, né, o conhecimento bíblico é comunicado a nós. Se os sentidos físicos não são confiáveis, se a visão não é confiável, então não é assim que o conhecimento bíblico é comunicado a nós. O pressuposicionalista e escrituralista vai adotar uma perspectiva que é chamada de ocasionalismo. O que é ocasionalismo? É a ideia de que o nosso conhecimento não vem dos sentidos, mas Deus produz esse conhecimento diretamente na nossa mente. Deus causa diretamente as ideias na nossa mente. Então, por exemplo, se você pegou a Bíblia e leu, no princípio criou Deus os céus e a terra, não é a sua visão que captou esse texto. É Deus que diretamente comunicou à sua mente essa frase. Então é a ocasionalista. Por que é ocasionalista? Esse conhecimento foi comunicado à sua mente na ocasião que você lia a Bíblia. Então, enquanto você lia a Bíblia, Deus, ao mesmo tempo, comunicava na sua mente o conhecimento que você está adquirindo. Portanto, o seu conhecimento não veio da visão, mas foi comunicado diretamente na sua mente por Deus. O que é bastante curioso, né? Bastante estranho. A Bíblia, nessa visão, passa a ter que ser requisitada para tudo, para justificar qualquer conhecimento. Mesmo no campo das teorias científicas, éticas ou políticas. Isso é muito difícil, porque assim, por mais que a gente acredite que a Bíblia é inspirada por Deus, é inegável que a Bíblia foi escrita num determinado contexto histórico. E que a Bíblia não fala sobre tudo. Por exemplo, a ciência moderna surgiu quando? Na modernidade. Como que você quer que a Bíblia fale coisas sobre ciência? Como que você quer usar a Bíblia para sustentar questões sobre ciência? Né? A Bíblia foi escrita há muito tempo, ela nem existia ciência na época. Aí você pode falar, não, mas Deus é onisciente, entregou a Bíblia. Olha, Deus entregou a Bíblia para um povo num determinado contexto histórico. Imagina Deus entregando um livro para uma nação no ano 1400 a.C., falando sobre, sei lá, falando sobre penicilina, falando sobre teoria da relatividade. Não faz sentido. Então a Bíblia ela foi escrita num determinado contexto. E a gente sabe que a Bíblia não fala sobre tudo. A Bíblia não fala sobre tudo. Existem coisas que não estão na Bíblia. Os biblicistas eles têm a ideia errada de que a Bíblia, lida de maneira literalista, tem um sistema completo, absoluto, abrangente, que foi legado aos tempos futuros como conteúdos doutrinários dogmáticos. E estabelecido este sistema ter sido resolvido de uma vez por todas o essencial para gerações vindouras. Só que essa abordagem é muito complicada de se assumir. Você vai ter que sustentar que a Bíblia ela tem base para tudo. Que a Bíblia ela tem... Você pode fundamentar qualquer coisa com base nela. E não tem cabimento isso. Não tem. E você ainda precisa sustentar que na Bíblia não tem nenhuma contradição. E a gente sabe que isso não é verdade. A Bíblia ela tem contradições evidentes. Existem textos que falam uma coisa que contradiz outra, né? E por mais que a teologia às vezes tente fazer elucubrações para tentar justificar essas contradições, a gente sabe que essas elucubrações são falsas. Né, são tentativas que a gente chama de ad hoc, né? O que é uma tentativa ad hoc? Quando você vai acrescentando hipóteses para tentar justificar um sistema que não dá para justificar. Né? O pressuposicionalista escrituralista, quando ele vai dizer que a Bíblia não tem contradições, né, porque, como diz o escrituralista, né, o pressuposicionalista, se tem contradição, esse sistema não é verdadeiro, tem que ser lançado fora. Só é verdadeiro se o sistema é autocoerente. Então isso é o feitiço vira contra o feiticeiro. Porque a própria Bíblia não é tão exata assim, não é tão isenta de contradições. Por mais, claro, os teólogos, os exegetas tradicionais tentam de todo jeito harmonizar alguns textos que a gente sabe que não tem como harmonizar. A gente sabe que, por exemplo, Tiago fala de justificação pelas obras e Paulo fala de justificação pela fé. Um exemplo de uma contradição. E aí, claro, o teólogo vai vir, não, mas a palavra fé foi usada em outro sentido. A gente chama isso de argumento ad hoc. Você vai acrescentando hipóteses para tentar justificar as contradições da Bíblia, e essas hipóteses são arbitrárias, né? Porque você já está partindo do pressuposto de que não existe contradição. É circular, é um argumento circular. Eu pressuponho que a Bíblia não tem contradição. Então, quando eu leio uma contradição na Bíblia, eu acho que eu preciso harmonizar os textos. Mas às vezes o texto simplesmente não tem como ser harmonizado. E você faz uma harmonização forçada, porque você já parte de um pressuposto de que não tem contradição. Isso é um argumento circular falacioso. Então, a gente pode começar dizendo assim, que o pressuposicionalismo escrituralista, né, ele quer construir todo um sistema de pensamento sobre uma base muito frágil,
sobre a base muito frágil de que a Bíblia é um sistema sem contradições que tem verdades sobre todas as áreas do conhecimento. Inclusive para áreas que nem era da época que a Bíblia foi escrita, o que é extremamente absurdo e difícil de ser admitido. Agora que a gente já falou do primeiro tipo de pressuposicionalismo, eu vou falar do segundo tipo de pressuposicionalismo. O tipo de pressuposicionalismo é chamado de pressuposicionalismo do paradoxo. Enquanto o pressuposicionalismo escrituralista defende que até Deus pensa e age de acordo com as leis da lógica, o pressuposicionalismo do paradoxo entende que a lógica está sujeita a Deus e que as verdades cristãs têm elementos paradoxais. Então, o pressuposicionalismo do paradoxo ele vai dizer que Deus ele não pensa de acordo com as leis da lógica, que a lógica ela não governa a mente de Deus. Pelo contrário, é Deus que está acima da lógica. A lógica ela pertence ao domínio da linguagem humana. Deus está para além da lógica. No máximo, ele guarda uma relação de analogia com a lógica, mas nunca de univocidade, ou seja, Deus está para além das leis da lógica. E, portanto, vai acontecer que, por causa da nossa limitação, da limitação da lógica, nós vamos ter contato com algumas verdades que são paradoxais, que a gente não consegue harmonizar de acordo com as leis da lógica, mas que isso não quer dizer que elas são contraditórias e irracionais. Essa abordagem, do pressuposicionalismo do paradoxo, ele vai ter uma influência de Chesterton. Olha, é importante dizer que Chesterton não é um pressuposicionalista, mas ele vai influenciar o pressuposicionalismo do paradoxo. No livro Ortodoxia, no capítulo Paradoxos do Cristianismo, Chesterton argumenta que a ortodoxia consiste exatamente em acertar duas verdades que parecem irreconciliáveis, enquanto optar somente por uma delas conduz à heresia. Vamos supor, existe um paradoxo no cristianismo que diz que Jesus é plenamente humano e plenamente divino. Então, como que uma pessoa pode ser ao mesmo tempo divina e humana? Como alguém pode ser ao mesmo tempo Deus e homem? Parece um paradoxo. É um paradoxo. Só que você precisa aceitar essas duas verdades. Porque se você aceitar só uma delas, você vai estar cometendo heresias. Por exemplo, se você aceitar que Jesus somente é humano, que ele é humano sem ser divino, você está cometendo uma heresia chamada de arianismo. Por outro lado, se você dizer que Jesus é divino, mas não é humano, você vai estar cometendo uma heresia chamada de docetismo. A ortodoxia, por isso que Chesterton chama o livro dele chama Ortodoxia, a doutrina verdadeira, ela estaria em aceitar as duas verdades antagônicas, paradoxais. No entanto, o pressuposicionalismo do paradoxo foi proposto no campo reformado. O principal representante do pressuposicionalismo do paradoxo é chamado de Cornelius Van Til. Ele é o principal defensor desse tipo de apologética. Ele tem um livro chamado Apologética Cristã. E nesse livro ele resume seu pensamento em 5 pontos. Então, quais são os 5 pontos do pressuposicionalismo do paradoxo? O primeiro é o coerentismo. O coerentismo é a crença de que as verdades cristãs formam um sistema integrado em que as partes estão relacionadas entre si. É bem aquilo que eu já falei, Para o pressuposicionalista, somente o sistema de pensamento cristão é coerente em si mesmo e livre de contradições. O segundo ponto que ele vai apresentar é o biblicismo. Para Cornelius Van Til, não há nada no universo sobre o que os seres humanos possam ter informações verdadeiras a menos que se recorra à Bíblia. É bem parecido com aquele pressuposto do escrituralismo, de que se você não partir da Bíblia, você não vai chegar a um conhecimento verdadeiro. Então a única fonte segura de informação é a Bíblia. Tem uma coisa especial do pressuposicionalismo do Van Til que é chamado de dualidade metafísica. O que é a dualidade metafísica? É a concepção de que o ser de Deus e o ser do universo são de tipos diferentes. Isso é importante. Para o escrituralismo, o universo e Deus eles têm ser unívoco. Quer dizer que o ser do universo é o mesmo ser de Deus, no sentido de que quando a gente usa uma palavra aqui na nossa língua, tem o mesmo significado para Deus. Se eu falar a palavra, por exemplo, cachorro, a palavra, ou melhor, outra palavra. Se eu uso a palavra beleza ou bondade, Se eu falo o homem é bom e Deus é bom, pro escrituralismo, essas duas proposições, elas têm o mesmo sentido, o mesmo significado. Deus é bom no mesmo sentido que o homem é bom. Pro Van Til, não. Pro Van Til existe somente uma analogia. Já que Deus está muito além da nossa linguagem, toda vez que a gente fala de Deus, a gente pode falar em Deus só em sentido análogo. Porque Deus é completamente de outro tipo diferente que nós. Então eu só posso falar de Deus em termos de analogia. Eu posso fazer uma analogia. Eu posso dizer que Deus é bom e que o homem é bom. Mas essa expressão Deus é bom tem um sentido diferente da expressão o homem é bom.
Porque o tipo de ser do homem é diferente do tipo de ser de Deus. Então existe uma dualidade metafísica. É por isso que a lógica não se aplica a Deus no mesmo sentido que aplica aos seres humanos. Porque a lógica faz parte da linguagem humana e Deus pertence a um outro tipo de linguagem de realidade. O quarto aspecto do pressuposicionalismo de Van Til é a chamada epistemologia derivada. O que é a epistemologia derivada? De acordo com a epistemologia derivada, Deus tem conhecimento autocontido e o ser humano tem conhecimento derivado. Então, nosso conhecimento humano, deriva de Deus. A gente não tem conhecimento autônomo, um conhecimento que parta de nós mesmos. Todo o nosso conhecimento precisa partir de Deus. Só Deus tem conhecimento autocontido, só Deus tem conhecimento em si mesmo. O nosso conhecimento é derivado. Por fim, o quinto ponto é a chamada ética do comando divino. Já falei um pouco dela, porque o escrituralismo também adota essa perspectiva. A ética do comando divino, Van Til vai dizer assim que a vontade de Deus é o poder final e exclusivamente determinante do certo e errado. Então, quando você vai fazer alguma coisa, você pode até se perguntar, olha, isso é certo? Isso é errado? A pergunta que você deve fazer é, isso está de acordo com a vontade de Deus? Se está de acordo com a vontade de Deus, então é certo. Se não está de acordo com a vontade de Deus, então é errado. E aqui eu vou pegar esse aspecto do comando divino para mostrar para vocês como esse sistema de pensamento é incoerente. Vou usar o feitiço contra o feiticeiro, né? Igual eu fiz com o escrituralismo. Vou mostrar para vocês que essa visão é incoerente, é autocontraditória. A teoria do comando divino é a ideia de que é Deus quem, por sua vontade, determina o certo e o errado. Ela mesma, essa teoria, acaba por cair no perigo do relativismo e do subjetivismo, dado que se Deus é quem determina o certo e o errado como ele quer, então o certo e o errado não são objetivos. Isto é curioso, porque o relativismo ou subjetivismo ético é autocontraditório, portanto incoerente. Se temos uma incoerência na ética reformada, então o sistema todo, a cosmovisão cristã, não se sustenta, como dizem os próprios pressuposicionalistas. Por quê? Se é Deus quem decide o que é certo e errado, então a moral não é objetiva. Não é objetiva. É Deus quem decide o que é certo e errado. Deus poderia, por exemplo, dizer que tomar sorvete de chocolate é errado. E se ele dissesse isso, o pressuposicionalista teria que dizer, se Deus falou, então tá falado. Mas como assim, gente, tomar sorvete é errado? Então a moral se torna arbitrária. Deus poderia falar que qualquer coisa é errado se ele pensasse na cabeça dele que é errado. A moral se torna arbitrária. E ela se torna subjetivista. Porque tem a ver com o que Deus acha. Né? Então é uma coisa subjetiva. Ah, não, mas Deus é o maior ser concebível, é o ser supremo, é o ser soberano. Mas ele é um sujeito. E se a moral se baseia nele, na vontade dele, então a moral é subjetiva. Não importa se esse sujeito é Deus. E a gente sabe que o subjetivismo, no campo da ética, traz muitos problemas. Traz o problema do relativismo. Porque se é Deus quem decide o que é certo e errado, então a moral é relativa. Porque Deus poderia decidir que o tomar sorvete de chocolate é errado. Então a gente já vê aí que a teoria do comando divino, a ideia de que é Deus quem determina o que é certo e errado, acaba tornando a moral subjetivista, arbitrária e relativista. E, portanto, ora bolas, o pressuposicionalista fala que se uma visão é relativista, subjetivista, ela é autocontraditória e, portanto, incoerente. E se ela é incoerente, ela não é verdadeira. Então, o próprio pressuposicionalismo se auto-refuta, se autocontraduz. Outra crítica que a gente pode fazer ao pressuposicionalismo do paradoxo é uma crítica ao próprio coerentismo. Como o coerentismo é adotado também por outras abordagens pressuposicionais, essa crítica ao coerentismo que eu vou fazer também se aplica a outras abordagens. O problema do coerentismo. Vamos lá. O coerentismo consiste em entender que uma visão do mundo se torna verdadeira se as conclusões resultantes de seus pressupostos constituem com eles um todo coerente. O problema é que o coerentismo não torna uma coisa verdadeira. Tem uma frase que a gente pode dizer assim: o fato de um sistema de pensamento ser coerente não significa que ele corresponde com a realidade. Olha, a gente poderia imaginar um sistema de pensamento onde não houvesse contradições, onde os pressupostos e conclusões fossem coerentes entre si, só que esse pensamento poderia ser uma bolha. Ele poderia fazer sentido só no seu círculo, né? Sem ter qualquer contato com a realidade. É legal, por exemplo, se a gente pega esses livros que tem uma fantasia, né? Você pega o Tolkien, né? Tolkien escreveu O Senhor dos Anéis, Hobbit, criou um universo. Dentro do universo do Tolkien, tudo é coerente. Realmente, as coisas têm coerência. Qualquer literatura, né, que não seja muito absurda, geralmente cria, mesmo que ela crie fantasias, ela cria um mundo onde as coisas são coerentes entre si.
Ah, mas o fato dessas coisas serem coerentes entre si não quer dizer que elas estão de acordo com a realidade. Né? No universo Tolkien, tudo está de acordo com coerente. As coisas são coerentes dentro delas mesmas. Por exemplo, no universo do Harry Potter, né, tudo é coerente ali dentro. Né? Você tem um universo coerente dentro de si. Mas se a gente vai para o mundo real, aquilo não se verifica. Então o fato de um sistema de pensamento ser coerente, ele pode ser coerente no universo dele, na bolha dele. Mas quando você vai para a realidade, pode ser que não corresponda. Então a coerência não é suficiente para dizer que um sistema de pensamento é verdadeiro. Inclusive, Immanuel Kant escreveu uma crítica da razão pura. Né? O Kant fez uma crítica ao coerentismo. Né? Ele diz assim: porque, ainda que um conhecimento concorde completamente com a forma lógica, quer dizer que não esteja em contradição consigo mesmo, pode muito bem suceder que contradiga ao objeto. O critério simplesmente lógico da verdade, a saber, a concordância de um conhecimento com as leis universais e formais do entendimento e da razão, será, pois, a condição sine qua non, quer dizer, negativa de toda a verdade. Mas longe não pode ir a lógica, faltando-lhe uma pedra de toque pela qual possa descobrir o erro, que alcance o conteúdo e não a forma. O que Kant está dizendo? Olha, toda verdade é coerente. É verdade que toda verdade é coerente, mas nem tudo que é coerente é verdade. Existem coisas que podem ser coerentes, por exemplo, a frase São Paulo é a capital do Brasil. Olhando estritamente para essa frase, tem alguma incoerência? Não tem. Consigo mesmo, a frase está totalmente coerente. Ela não está falando nada absurdo. São Paulo é a capital do Brasil. Cadê a autocontradição dentro da própria frase? Não tem. Mas quando você vai para a realidade, você descobre que essa frase não corresponde ao objeto. Porque, na realidade, quem é a capital do Brasil é Brasília. Né? Você precisa ir para além da frase e lá na realidade verificar. Então, assim, o sistema de pensamento cristão poderia ser muito bem autocoerente, completamente coerente consigo mesmo e ainda assim não corresponder à realidade. O coerentismo ele encontra sua ilustração na imagem do barão de Munchausen. Eu não sei muito bem como fala, mas eu não sei se vocês já viram uma imagem que tem um barão, um homem, afundando na areia movediça. E para tentar se salvar, ele tenta puxar a si mesmo para cima. Isso que é o coerentismo, ele é circular. Né? É como se fosse uma pessoa afundando na areia movediça, ela coloca a mão no cabelo e começa a se puxar para cima, como se isso fosse salvá-la. Né? Então, assim, é um argumento circular. Né? É autocoerente, né? Forma um círculo de coerência. Então é como o Barão de Michigan. Não é Michigan, não, gente. É Munchausen, eu acho que fala. Não lembro o nome exatamente. Mas tem essa ilustração, né, de alguém afundando na areia movediça e tentando se auto-puxar para fora. Então, assim, minha visão é autocoerente. E daí? Né, pode ser falsa mesmo assim. Então, a gente vê que o coerentismo não é suficiente. Então, se o pressuposicionalismo se baseia no coerentismo, o máximo que ele pode dizer é que o sistema de pensamento cristão é coerente. Ele pode até dizer que o sistema de pensamento cristão é o único sistema de pensamento coerente que a gente conhece. Pode até ser. Né? Pode ser que eu avalie todos os sistemas de pensamento e eles sejam contraditórios. E quando eu chego no cristianismo, eu descubro que o cristianismo é o único sistema de pensamento coerente. Né? Mesmo que se isso fosse verdade, né? Mesmo se o cristianismo fosse o único sistema de pensamento coerente, isso ainda seria insuficiente para dizer que ele é o único verdadeiro. Né? Ou até mesmo que ele é verdadeiro, porque uma coisa poderia ser coerente e não ser verdadeira. Vamos para o próximo tipo de pressuposicionalismo, que é o pressuposicionalismo existencial. Eu tô olhando aqui, eu tô percebendo, eu falei que eu ia falar de 3 tipos de pressuposicionalismo, né? Na verdade são 4, eu me confundi, né? Além do existencial, depois tem o pressuposicionalismo das esferas. Eu vou tentar ir rápido, né? Porque a gente tem pouco tempo, senão eu vou ficar enrolando demais, né? E esse vídeo pode ficar um pouco cansativo, mas é porque é muito amplo esse assunto. O pressuposicionalismo existencial, ele tem suas raízes em 2 figuras. De novo, essas figuras que eu vou citar, elas não são pressuposicionalistas, elas influenciaram o pressuposicionalismo. Então posso citar 2 figuras, que é Soren Kierkegaard e Blaise Pascal. No livro O Conceito da Angústia, Kierkegaard ele defende que a verdade é a subjetividade, na medida em que deve ser associada ou colocada pelo próprio sujeito. O ser humano depara-se com a verdade da própria subjetividade quando é levado a encontrar um sentido para a sua existência diante da angústia ou desespero.
o Kierkegaard vai dizer que só a fé é capaz de dar sentido à existência. E é a fé que possibilita a ação formadora da angústia, pois a angústia coloca o ser humano diante de suas possibilidades existenciais. No livro O Desespero Humano, Kierkegaard diz que o desespero, sem a fé, pode levar à negação do cristianismo. O argumento pressuposicionalista existencial, ou melhor, ainda não, né? O argumento existencial do Kierkegaard é que sem a fé no cristianismo, a vida não tem sentido. E o que resta é a angústia e o desespero. Observe então que para Kierkegaard, se não há cristianismo, a vida não tem sentido. Lembrem disso. Já para Blaise Pascal, ele entende que a fé é uma dádiva divina e não algo que surge de uma avaliação de evidências e provas racionais. No seu livro Pensamento, Pascal ele vai também adotar a compreensão das verdades do cristianismo como sendo marcadas pelo paradoxo. Então aproxima isso do pressuposicionalismo do paradoxo. Pascal é conhecido por ter proposto o chamado argumento da aposta. Pascal diz assim, que o homem nada tem a perder apostando na existência de Deus. Se o homem crer em Deus e estiver certo, ele terá um ganho infinito. Caso esteja errado, isso terá um custo insignificante. Assim, acreditar em Deus é mais vantajoso do que negar sua existência. Então o que Pascal dizia? Ele dizia assim, olha, você pode não ter certeza se Deus existe, mas é melhor acreditar nele do que não acreditar. Porque se você acreditar nele, você pode ir para o céu. Se você não acreditar nele, você pode ir para o inferno. Né? Então é melhor fazer uma medida de custos aí. Agora, se você acreditar e ele não existir, não vai fazer muita diferença, né? Então é melhor acreditar do que não acreditar, se você for fazer uma conta. Blaise Pascal e Soren Kierkegaard, eles não são pressuposicionalistas. Eu estou citando eles porque eles influenciaram o pressuposicionalismo existencial. Então, eu vou considerar aqui um pressuposicionalista mesmo, que é o Francis Schaeffer, e vocês vão ver o quanto é semelhante o pensamento do Schaeffer desses pensamentos, assim, quando a influência foi grande. Então, por isso que eu trouxe para mostrar a influência. Francis Schaeffer, para ele, sem a cosmovisão cristã, a vida seria absurda e sem sentido. Schaeffer, ele entende que o pensamento ocidental cruzou o que ele chama de linha do desespero, isto é, na modernidade, o modo de pensar do Ocidente ganhou uma nova configuração, em que a racionalidade foi superada em nome do irracionalismo, do existencialismo ateu e do misticismo. Então o que Schaeffer vai dizer? Que a partir mais ou menos ali de Hegel, né, que ele chama de linha do desespero, do cruzamento da linha do desespero, a humanidade ela deixou de acreditar na razão e passou a adotar uma postura irracionalista. Então, Schaeffer vai dizer assim que a partir de Hegel, quando a humanidade cruzou a linha do desespero, ele vai chamar isso de linha do desespero, ela deixou de acreditar na racionalidade. E essa descrença da razão produziu três coisas: o irracionalismo, o existencialismo ateu e o misticismo. Schaeffer também chama essa mudança de morte da razão, porque para ele houve uma descrença da razão, uma falta de fé na razão. A morte da razão significa, portanto, o fim da compreensão de que a vida tenha um sentido, de que ela tenha racionalidade. O argumento existencial, portanto, é o de que Deus deve existir, pois caso contrário, estaríamos condenados ao sofrimento de uma vida sem sentido. Sigmund Freud, eu vou citar Freud aqui, não necessariamente porque eu estou dizendo que Freud está certo, mas para mostrar para vocês que existe uma alternativa à interpretação pressuposicionalista existencial. Então ela não se sustenta, né, não é completamente suficiente. Existem outras abordagens robustas, também que merecem consideração e que tornam esse argumento um pouco frágil. Freud, ele analisou esse tipo de argumento de que sem Deus a vida não tem sentido e observou que a ideia de um sentido para a vida só pode ser colocada sobre um sentimento de pura soberba. Aliás, se a vida não tiver finalidade e se simplesmente ela não surgiu com uma, não altera em nada dizer que ela não tem sentido, porque simplesmente ela não deveria ter. Alguns insistem que esse tipo de constatação é por demais pessimista, então muitos teístas vão dizer assim, olha, se você fala que a vida não tem sentido, você está sendo pessimista. Pelo contrário, né? Na verdade, o que acontece é o contrário. Existe uma perspectiva chamada de niilismo otimista que vai observar que o fato da vida não ter sentido é positivo. Porque enquanto os religiosos dizem que Deus determinou a finalidade de nossa vida,
O niilismo otimista vai dizer que nenhuma finalidade nos foi imposta de fora. E é justamente isso que permite que eu mesmo possa dar sentido para a minha vida. É interessante, eu acho que uma frase legal de dizer é que é assim: se Deus existe, a vida não tem sentido, ela tem um destino. Sentido é diferente de destino. Sentido é uma coisa que você dá à sua vida. Você dá sentido à sua vida. Agora, se foi Deus quem deu sentido à sua vida, isso não é sentido, isso é destino. Foi imposto de fora. Freud também, ele pontua que a ideia de que a vida precisa ter um sentido parte de um sentimento de orgulho do ser humano em se achar especial. Ninguém fala, por exemplo, sobre o sentido da vida dos animais, né? E quando se fala algo como a finalidade dos animais é nos servir, novamente se faz uma afirmação baseada na soberba humana. Freud ele conclui então, no livro Mal-Estar na Civilização, que a ideia de uma vida com sentido existe em função do sistema religioso. E o sistema religioso, para Freud, nada mais é que um paliativo para tornar a existência neste mundo suportável. Não estou dizendo necessariamente que Freud está certo, mas mostrando que esse argumento de que se não há Deus a vida não tem sentido é um argumento ruim. Né? E que existem outras alternativas para a gente pensar a questão do sentido da vida. Eu tinha falado que eu ia apresentar só 3 diferentes abordagens, né? Na verdade, são 4. Então, a quarta abordagem que eu vou estar trazendo é chamada pressuposicionalismo das esferas, que é a última abordagem para a gente finalizar. A abordagem das esferas ela foi proposta por Hermann Doiverd e Abraham Kuyper. A partir do seu livro No Crepúsculo do Pensamento, Doiverd ele apresenta 8 pontos do seu pressuposicionalismo. Quais são esses pontos? O primeiro ponto é o pensamento teonômico. Doiverd diz que o pensamento filosófico não deve ser autônomo, mas biblicamente orientado. O segundo ponto é o ponto da dependência do ego. Doiverd diz que o ego humano central não é nada em si mesmo, antes tem sua origem em Deus. O terceiro ponto é o ponto da antidolatria. De acordo com Doiverd, quando o ego humano busca explicar sua origem em modalidades temporais, ele constrói ídolos. O quarto ponto é o chamado senso divino. Para Doiverd, o ego humano tem um impulso religioso natural. O quinto ponto é o biblicismo. Para Doiverd, a Bíblia deve ser o único ponto de partida para a filosofia cristã. O sexto ponto é chamado esquema tripartídico. Para Doiverd, a força motriz espiritual central de todo o pensamento cristão é o esquema criação, queda e redenção. É básico para o cristianismo dizer que o mundo foi criado, que aconteceu uma queda que distorceu a nossa realidade e que está havendo uma redenção, que Deus está restaurando as coisas. O sétimo ponto é chamado pontos dialéticos de tensão. Doiverd diz que há uma tensão entre a fé e a cultura, entre o pensamento cristão e as filosofias não cristãs. E o oitavo ponto é chamado de sentido histórico. Doiverd diz que a cultura e a história só passam a ter sentido porque Cristo se tornou o centro da história e porque o reino de Deus é o fim da história. Vamos considerar o primeiro ponto não, né? Um ponto que o Doiverd traz, que é a ideia de que o ego humano tem sua origem em Deus. Né? E que essa origem demonstraria que o ser humano possui um impulso religioso natural. Vamos lá, será que o ego humano tem origem em Deus? Pode ser que tenha, mas existem outras alternativas de explicação para a origem do ego humano. Vamos considerar novamente, por exemplo, a teoria psicanalista a partir de Freud. Freud, no livro Esposo da Psicanálise, ao analisar a origem do eu, do ego e do sentimento religioso, chega a conclusões muito diferentes das conclusões do Doiverd. Freud ele observa que a mais antiga instância humana é o id. Nós nascemos com o id, que é onde está nossas pulsões inatas. Esse id, em contato com o mundo externo, ele vai ter uma camada dele que vai se modificar, dando origem ao ego, que passa a ser mediador entre o id e o mundo exterior. Observem como eu consigo explicar a origem do ego sem precisar recorrer à ideia de Deus. Não estou dizendo que Freud está certo, estou simplesmente dizendo que a origem do ego não necessariamente precisa ser explicada com base em Deus. Se o ego tem uma origem psicológica, a segunda coisa que a gente precisa perguntar, então, qual é a origem do nosso sentimento religioso? João Calvino ele dizia que o sentimento religioso ele é natural. No livro Institutas, ele vai dizer que o sentimento religioso é uma sensus divinitatis, como se fosse uma semente divina em nosso coração. Eu vou citar novamente Freud para mostrar que nós não precisamos da ideia de Deus para sustentar e explicar a ideia do sentimento religioso. Tudo bem que todos nós temos um sentimento religioso. Para Doiverd, todos nós somos religiosos. Eles não estão errados. Todos nós somos religiosos. Mas será que o nosso sentimento religioso vem necessariamente de Deus?
Freud, no livro Mal-Estar na Civilização, ele observa que o ego primitivo possui a percepção de constituir uma totalidade indiferenciada com o mundo. Para o bebê, ele é um com o mundo. O bebê não separa o seu ego do mundo externo. No início, o ego abarca tudo, sendo todo abrangente. É dessa fase primitiva que viria o que Freud chama de sentimento oceânico, que consiste no sentimento de unidade cósmica com o indivíduo. Logo, para a psicanálise, o sentimento religioso do ego, que Doiverd identifica, tem origem nesse estado primitivo do desenvolvimento psicológico. Não estou dizendo novamente que Freud está correto, mas estou dizendo que é possível explicar o sentimento religioso que todo ser humano tem com base no desenvolvimento psicológico do ego, mostrando que esse sentimento remonta a uma fase primitiva desse desenvolvimento. No entanto, eu quero reconhecer aqui que o pressuposicionalismo doiverdiano e kuiperiano ele tem algumas vantagens em relação a outras formas de pressuposicionalismo. E uma das vantagens do pressuposicionalismo das esferas é a distinção da esfera política em relação à esfera religiosa. Enquanto boa parte dos pressuposicionalistas defendem uma espécie de Estado teocrático, teonomista, a abordagem das esferas apresenta-se muito mais favorável ao Estado democrático de direito. Abraham Kuyper escreveu o seguinte no livro Calvinismo: vocês não podem privar da liberdade de pensamento, de expressão e de imprensa aqueles cuja consciência difere da sua. Mais ainda, vocês não podem nem mesmo pensar nisso. É inevitável que eles, a partir de seu ponto de vista, derrubem tudo quanto em sua opinião é santo. Em vez de buscar auxílio para sua consciência científica em queixas deprimidas, ou em sentimentos místicos, ou em trabalho não convencional, a energia e o cuidado de nossos antagonistas deve ser sentido por todo erudito cristão como um claro incentivo a si mesmo, para também voltar-se para seus próprios princípios em sua reflexão, para renovar toda investigação científica sobre as linhas desses princípios e para saturar a imprensa com a carga de seus estudos convincentes. O que o Kuyper está dizendo? Que um calvinista não pode censurar quem pensa diferente. Se alguém pensa diferente de você, é aí que você tem que então expressar sua liberdade de expressão trazendo os seus argumentos, seu ponto de vista. Enquanto alguns pressuposicionalistas, como por exemplo Rosas Rushduni, defendem a censura, Kuyper vai dizer não. Ele defende a liberdade de expressão. Agora, para finalizar, eu vou apresentar um problema que existe em todo o pressuposicionalismo, mas que também existe de maneira especial na abordagem das esferas. O problema é que, como todos os demais pressuposicionalismos, a abordagem da esfera também mantém a ideia de que todos os aspectos do conhecimento e campos da existência devem se submeter à cosmovisão cristã. Eu já disse que, para o pressuposicionalismo, o cristianismo não é uma mera religião, é uma cosmovisão, um sistema de pensamento completo que tem explicação para todas as áreas, incluindo ética, política, metafísica. Então, qual que é o problema da ideia de cosmovisão cristã? Primeiro, que para o pressuposicionalismo, cosmovisão cristã é sinônimo de calvinismo. Por exemplo, Abraham Kuyper, novamente no seu livro O Calvinismo, ele diz assim, sobre o calvinismo. O calvinismo não se deteve numa ordem eclesiástica, porém expandiu-se em um sistema de vida, ou seja, uma cosmovisão, uma mundivivência. E não esgotou sua energia numa construção dogmática, mas criou uma vida e uma cosmovisão tal que foi e ainda é capaz de ajustar-se às necessidades de cada estágio do desenvolvimento humano, em cada um de seus departamentos. O calvinismo elevou nossa religião cristã ao seu mais alto esplendor espiritual. Criou uma ordem eclesiástica que tornou-se a pré-formação da confederação de Estado. Provou ser o anjo da guarda da ciência, emancipou a arte, divulgou um esquema político que deu à luz o governo constitucional, tanto na Europa como na América. Encorajou a agricultura e a indústria, o comércio e a navegação. Colocou uma marca completamente cristã sobre a vida da família e sobre os laços familiares. Através de seu alto padrão moral, promoveu pureza em nossos círculos sociais. E para produzir este multiforme efeito, colocou sobre a igreja e o Estado, sobre a sociedade e a vida humana, uma concepção filosófica fundamental, estritamente derivada de seu princípio dominante e, portanto, completamente própria. Observe que para Kuyper o cristianismo é uma cosmovisão completa e que o cristianismo é sinônimo de calvinismo e que o calvinismo tem explicação para tudo e se aplica a todas as áreas da existência.
No entanto, essa compreensão do cristianismo como uma cosmovisão, ao invés de simplesmente uma religião, é um equívoco vindo de uma assimilação distorcida da noção de cosmovisão desenvolvida por Wilhelm Dilthey e pela fenomenologia. De onde o pressuposicionalismo tirou a ideia de cosmovisão de Dilthey e da fenomenologia. Só que eles distorceram o significado da palavra cosmovisão. Não tem nada a ver com o que eles usam. No livro Teoria das Cosmovisões, Dilthey, ele apresenta as cosmovisões como formas de lidar com as contradições da vida. Ele vai fazer uma distinção entre cosmovisões religiosas, que são aquelas baseadas naquilo que não pode ser alcançado pelo conhecimento, mas somente pela fé, das cosmovisões metafísicas, que são cosmovisões filosóficas que buscam um saber de validade universal como o naturalismo e o idealismo. Observem que para Dilthey a cosmovisão religiosa ela se baseia na fé. A cosmovisão metafísica ela se baseia num sistema filosófico completo. Qual que é o problema do pressuposicionalismo? O problema é que o pressuposicionalismo, ao invés de entender o cristianismo como uma cosmovisão religiosa, eles entendem o cristianismo como uma cosmovisão metafísica. Outro filósofo que trabalhou a ideia de cosmovisão é o filósofo alemão Martin Heidegger. Martin Heidegger, na segunda parte do seu livro Introdução à Filosofia, ele tem uma parte intitulada Filosofia e Cosmovisão. Heidegger ele não pensa a cosmovisão como um sistema de crenças totalizantes, como se fosse um sistema de pensamento completo, mas como uma modalidade do Dasein, do ser aí, que é o modo de ser especificamente humano. Para Heidegger, o ser aí ele não tem cosmovisão, ele é cosmovisão. Heidegger entende cosmovisão como o fato de que nós, Daseins, nós, os humanos, habitamos o mundo. Cosmovisão é habitar o mundo, não é um sistema de pensamento, é habitar o mundo dentro de uma teia de significados. Podemos entender assim que o cristianismo não é uma cosmovisão, no sentido de propor uma visão de mundo. O cristianismo ele não constrói uma visão de mundo com os resultados dos estudos teológicos, com a formulação de uma totalidade que oriente todos os aspectos da vida prática, nem com as exigências políticas de seu tempo, com o propósito de dar ao indivíduo uma concepção inteira de mundo. Uma tal produção de uma cosmovisão não é apenas artificial, secundária e ineficaz, mas uma ilusão fundamental a respeito do caráter do próprio conhecimento. Uma ilusão que podemos ter de que é possível um esquema de compreensão da realidade completo, absoluto, coerente e abrangente, quando a verdade é que não podemos ter tamanha pretensão. O cristianismo, como eu entendo, não se trata de pintar quadros do mundo, desenhar imagens da realidade ou gerar sistema totalizante de compreensão, mas de conquistar a história universal por meio da redenção da própria história. Um último problema que podemos apresentar em relação ao pressuposicionalismo é que ele acaba por estabelecer uma certa independência do sistema de crenças em relação à realidade. Uma crença para o pressuposicionalismo não é verdadeira porque ela faz ver a realidade tal como ela é em si mesma, mas sim porque esse sistema se encontra dentro de uma configuração autocoerente de significações. Isso abre caminho para aquilo que é característico da ideologia religiosa, a substituição da realidade concreta por um mundo de idealidades construído a partir de um processo de sedimentação de ideias. Para finalizar, eu vou citar um texto do Karl Marx. Não estou aqui defendendo o marxismo, estou simplesmente citando um texto do Karl Marx que eu acho interessante para a discussão. No livro A Ideologia Alemã, Marx vai propor que a verdade precisa ser concreta, tem de estar alicerçada não em pressupostos ideológicos e dogmáticos, mas em pressupostos reais. E eu acho que é isso que pode diferenciar uma visão confiável, uma visão segura da realidade, de uma visão pressuposicionalista. Enquanto o pressuposicionalismo se baseia numa bolha, num sistema fechado de pensamento que não tem contato com a realidade, Marx vai dizer assim que uma boa visão de mundo precisa partir da realidade concreta. Ele diz no livro Ideologia da Alemã: nós partimos da observação empírica e concebemos as ideias como produtos de sujeitos reais e concretos. Entendemos que a produção de ideias, de representações da consciência, está entrelaçada com a atividade material e a vida real dos humanos. Partimos de pessoas reais, de carne e osso, em suas condições reais de vida. Os pressupostos de nossa crítica são os indivíduos reais, em suas condições materiais de vida. Então acho que a principal crítica que a gente pode fazer ao pressuposicionalismo é que ele cria uma bolha, um sistema de pensamento fechado, ideológico, sem contato com a realidade. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. É claro que o pressuposicionalismo é bem complexo, ficou um vídeo longo, daria para eu aprofundar algumas críticas, algumas questões de melhor forma, mas espero que esse vídeo seja
importante para que possamos ter uma crítica contundente do pressuposicionalismo. Eu peço novamente a você que deixe o like no vídeo, se inscreva no canal caso você não seja inscrito, ative o sininho para novas notificações e compartilhe o vídeo com seus amigos.